Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Vamos falar de objeto pleonástico e também das funções sintáticas dos pronomes. Então, bem importante isso aqui. Pode haver uma questão, o objeto pleonástico, acredito que o questionamento maior acontece com relação à vírgula, e aqui com relação à função mesmo, né? A função do pronome. Então vamos ver que isso aqui é bem facinho, bem tranquilo. Só acompanhar aqui, olha só. O que é pleonasmo? Figura de linguagem, o que é isso? É a repetição de um termo. Então o objeto pleonástico é aquele objeto que está repetido. Cuidado, não vamos confundir pleonasmo vicioso com o objeto pleonástico, né? Esse pleonasmo aqui é um efeito de linguagem e não um defeito. Certinho? É para efeito mesmo. Então vamos ver aqui. A José falta-lhe delicadeza. O que é isso? Este lhe que está aqui é o objeto. Falta algo, alguém? Não. Olha lá, ó, cuidado. Marca o verbo aqui. Cadê o sujeito deste verbo? Delicadeza é o sujeito. Delicadeza falta. Falta a alguém. A quem? A alguém. Então aparece o alguém, que é o complemento que ele pede, mais a preposição, portanto um objeto indireto. Agora vejam que falta a José, a José falta ali. Então isso aqui é o objeto indireto, mas vejam que o lhe e o a José exercem a mesma função, ambos são o objeto. O lhe é o mesmo a José, ambos exercem a mesma função. Temos dois objetos indiretos? Exatamente. Então, neste caso, o chamado pleonástico é aquele que se repete, embora se fale muito, eu comento isso no vídeo em que eu falo sobre vírgula, o objeto pleonástico, na verdade, é este termo aqui, ó, tá? Esse cara aqui é o que está sendo repetido, aqui é o pleonástico, é a repetição, tá? Mas é o termo que vem aqui na frente, vem separado por vírgula, tá? Então, o objeto pleonástico. Os presentes, entreguei-os, aqui era um objeto indireto. Agora aqui, verbo, sujeito eu entreguei algo a alguém. Olha lá, aqui é o objeto indireto. Os presentes, entreguei-os. Os presentes é o mesmo que o os. Entreguei algo. Aqui o objeto direto, que é os presentes também. Vejam, nas duas situações, o elemento repetido, o pronome ali, então é o objeto direto pleonástico. Certinho? A mim não me agrada esse cantor. Vejam, aqui o verbo, ó. Esse cantor não agrada a alguém, certo? Cuidado. Aqui é o sujeito. Esse cantor não agrada a alguém. Aqui o agradar a alguém, no sentido de satisfazer, né, de ser agradável. Então aqui o alguém é o me, que é representado por a mim também. Então vejam aqui, em ambas as situações eu tenho um objeto indireto. Não podia já saber que aqui era um objeto indireto? Opa, ó, olha lá. Não é porque eu tenho um a na frente do mim que eu tenho um objeto indireto, obrigatoriamente. Então tomem cuidado. Como ele é um pronome oblíquo, ele vai aparecer sempre com a preposição, é aquela situação do objeto em que aparece um objeto preposicionado. Lembra disso? Objeto direto preposicionado? Pois é, só que nesse caso é um objeto indireto, porque o verbo agradar nesse sentido é transitivo indireto, agradar a alguém, certinho? Então aqui eu tenho pronome e tenho pronome. Diferente dessas situações aqui, em que eu tenho um substantivo, ó, e pronome, o pleonástico é sempre aquele que retoma, que está no lugar de, né? Então ali é o objeto aqui, o pleonasmo, né? A repetição. Neste caso dos dois pronomes, obviamente, o que é repetido é esse aqui que vem depois também. Certinho? A mesma história. Bem fácil de identificar sem problema nenhum, tranquilinho. Bom? Função sintática dos pronomes oblíquos. Olha só, coisa mais amor. Isso aqui é muito facinho. A primeira frase que eu coloquei não há pronomes oblíquos. Olha lá. José devolveu o livro à professora. Está aqui o verbo, certo? Quem devolveu? O Zezinho o sujeito, o Zé devolveu. Quem devolve, devolve algo, ó,
devolve algo e devolve a alguém. Olha lá o bizu para a gente identificar o objeto direto e o objeto indireto, certo? Então eu posso substituir qualquer um dos dois ali na reescritura. Tá? Vejam aqui, ó. José devolveu, posso substituir o livro, devolveu o. Então o é sempre objeto direto, jamais um objeto indireto. Olha lá, certo? Devolveu o a professora. Certinho? Aqui, ó. Facinho. Agora eu posso substituir o objeto indireto. Como é terceira pessoa, José devolveu-lhe a alguém. O lhe é sempre objeto indireto, jamais um OD. Tá aqui o OI. Ó. Vamos marcar direitinho aqui, ó. Aí o que nós fizemos? Transformamos o OI em pronome. Ó. José devolveu-lhe o livro. Perceberam? Ó, agora nós temos o objeto direto aqui e o objeto indireto que foi transformado em pronome. Tá? Vocês até podem encontrar, por exemplo, em Machado de Assis, a substituição de ambos os termos. Então ficaria lhe o. E aí vocês podem encontrar isso, né? O lho, o to, o mo, mas isso aqui é uma forma arcaica, né? Não se usa mais, não se cobra isso mais em provas, né? Agora vejam aqui. O me, diferente aqui do o e do lhe, que tem funções específicas, né? O o é sempre um OD, jamais um OI. O lhe é sempre um OI, jamais um OD. Ele até pode exercer outras funções, já vamos ver ali, tá? Mas jamais um OD. Mas o me, o te, o nos, não. Vejam aqui, ó. Maria me disse a verdade. Aqui o verbo dizer, sujeito, a Mariazinha é o sujeitinho. A Maria disse algo. Onde é que está o algo aqui? Não entendi. Muito bem, a verdade, objeto direto. E ela disse algo a alguém. Ela disse a alguém. A mim é o me, que é o objeto indireto. Certo? Maria te disse a verdade. A mesma história lá. O verbo aqui, nesse caso transitivo direto e indireto. Aqui o nosso objeto direto. E esse te, o objeto indireto. Olha lá, bem simples. Agora poderia ser assim: Maria me entregou, a mesma coisa aqui, que me devolveu o livro. Ó, as mesmas duas substituições da mesma forma. Tá? Então, ou por exemplo, Maria me viu. Quem vê, vê alguém. Este me vai exercer a função de objeto direto. Maria te viu. O ver aí é transitivo direto. Objeto direto, portanto, te viu, o te exerce a função do objeto direto. Depende da regência, tem que estar ligado na regência. A proposta parece-lhe aceitável. Pareceu-lhe aceitável. Está aqui o verbo sujeito à proposta, pareceu-lhe, pareceu para alguém. Ó, objeto indireto. A proposta pareceu-me. As crianças não me obedecem. Não obedecem a alguém. É um verbo transitivo indireto. Então eu tenho aqui, ó, um objeto indireto. E se fosse assim? As crianças não me respeitam. Eu teria qual função sintática? O mesmo me. Quem respeita, respeita algo ou alguém. Então nós teríamos aqui, ó, um verbo transitivo direto. E este é um verbo transitivo indireto. Portanto, neste caso, o me exerceria a função de objeto direto. Certo? Eu só vou identificar isso por meio da regência do verbo. Se eu me atrapalhar nessa regência aqui, não consigo fazer essa avaliação. Então, muito cuidado aqui. Certinho? Silvia olhou-se no espelho. Tá aqui o verbo. Sujeitinho é a Silvia. Ela olhou algo. Olhou alguém. Olhou se. Então, este se significa a si mesma. É um pronome reflexivo? Sim, mas que função sintática exerce? Ué, olhou alguém. Então, se cabe o alguém, objeto direto. Pronome reflexivo. É a função dele aqui como morfológica, mas sintaticamente ele exerce a função de objeto direto. Tranquilo.
tranquilinho, facinho isso aqui, tá? Agora vejam que, até passar uma faixinha aqui para separar estas frases. Cuidado, vou seguir seus passos. Então aqui existe uma possibilidade de substituirmos os pronomes possessivos por pronomes oblíquos. Isso para dar também um efeito, né, na frase, trazer ali uma ideia um pouco, na verdade, para deixar mais bonito realmente a frase, né? Então, dá um efeito legal na frase. Seria a substituição da seguinte forma: vou seguir, como é terceira pessoa, o que vai entrar é o lhe. Vou seguir-lhe os passos. Transformamos o seu aqui em lhe. Que função sintática exerce esse seus? Exerce a função de adjunto adnominal. Nós vamos falar no videozinho, então assistam ao vídeo de adjunto adnominal para vocês entenderem direitinho o que ele é, para complementar essa ideia aqui, tá? Quem não lembra disso. Certinho? Então olha lá. Roubaram os meus documentos. Agora o pronome pode haver ou não o artigo, ó. Aqui sem, com, depois ele vai aparecer ali. Não faz diferença porque nós temos o pronome possessivo e o artigo pode ou não aparecer antes, tá? Vou agora, de acordo com a pessoa, vou fazer a substituição, tá? Então ele é um adjunto adnominal, tá? Se ele substitui um adjunto adnominal, ele exerce a função de um adjunto adnominal. Roubaram, como é meus, primeira pessoa, ó, primeira pessoa do singular, roubaram me os documentos. Função sintática, ó, roubaram algo, tudo isso aqui é objeto direto, núcleo desse objeto direto é documento, ó, núcleo, documentos, núcleo do OD, esses dois termos, o artigo e o pronome possessivo, adjuntos adnominais. Então, adjunto adnominal. Se eu fiz a substituição, a mesma função o pronome vai exercer. Ó, adjunto adnominal. Olha aí, facinho, facinho. Certo? Agora vejam aqui. Foi-lhe favorável a sentença. Muito bem. Ó, foi é o verbo. Cadê o sujeito? Onde está o sujeito? Ó, fácil. A sentença foi favorável. Então aqui, ó, um verbo de ligação, o sujeito é a sentença. Não se esqueçam de que, primeiramente, eu acho o verbo, identifico o verbo, após essa identificação, o entendimento da frase, eu vou buscar o sujeito. Nunca não passo adiante sem ter o sujeito na mão. Então aqui, sujeitinho, ou seja, eu posso deslocar e ver isso como é que fica. A sentença foi favorável, predicativo do sujeito. E ela foi favorável a quem? Vejam que eu faço a pergunta para o adjetivo e obtenho como resposta o lhe. Foi favorável a alguém. Olha aqui, ó, a alguém. Ah, mas então é objeto indireto. Como objeto indireto? Que é isso, criatura? Como vai ser objeto? Sai de um adjetivo. Objeto complementa verbo. O que complementa adjetivo é complemento nominal. Olha só, coisa mais amor. Só olhar os videozinhos que explicam então o que é adjunto adnominal, o que é complemento nominal, como eu distingo estes carinhas aqui. E isso vai ser facinho, facinho. Certo, meus queridos? Então tá. Não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais, no meu canal, no canal da Editora Atualizar, no canal do professor Marco Ferrari, do canal do professor Osto, aquele cara porreta. Não se esqueçam de se inscrever no canal do professor Tanaka. Curtam esses vídeos maravilhosos, estudem, que vocês vão passar em qualquer concurso, matar pau. Certo, queridos? Grande abraço, até a próxima.